O Natal é uma época do ano em que muitos amam e aqueles que não gostam tanto preferem ficar em casa assistindo a um bom filme. E se tem uma coisa que faz sucesso nessa época são os filmes temáticos, tanto que a indústria entope a gente com filmes assim em dezembro. E mesmo que aqui no Brasil não neve e não dê pra gente ficar em frente a uma lareira tomando um bom chocolate quente, porque aqui no Brasil nessa época é simplesmente um inferno de tão quente, mesmo assim dá pra gente aproveitar essas produções que deixam a gente com um quentinho no peito, seja pela sua lição no final ou pela aventura. Porém, é claro que cada pessoa tem o seu próprio ranking quando falamos sobre filmes de Natal. Mas se tem uma coisa que não dá pra questionar é esse vídeo, onde eu trouxe os 10 filmes de Natal que mais lucraram em bilheteria na história. E eu aposto que muita gente não sabe qual filme ficou em primeiro lugar nessa lista. Oi, eu sou o Raoni Soares, e se tem uma coisa que eu adoro são filmes de Natal. Não importa o quanto eles sejam bobos e não façam o menor sentido, se for de Natal eu já amo. Tudo bem. Mas sem muito rodeios, vamos logo pra essa lista. A gente começa com um filme da Disney lançado em 2018, com a nossa eterna Renesmee de Amanhecer Parte 2, Mackenzie foi, que foi com Deus porque nunca mais fez nada. O Quebra-Nós e os Quatro Reinos faturou um total de 173,9 milhões em bilheterias. O filme teve um orçamento de 133 milhões, e mesmo que tenha sido considerado um dos maiores fracassos daquele ano, quando se trata da lista em questão, ele até que faturou bem. Ele foi baseado num clássico conto infantil chamado O Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos, do autor russo E.T.A. Hoffmann, lançado em 1816. Ao longo dos anos, esse conto recebeu diversas adaptações, e muito deles feitos em balé. Mas a animação O Príncipe Encantado de 1990 talvez tenha se tornado um dos mais conhecidos de todos, com nomes como Morgan Freeman, Helen Mirren, Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Eugenio Derbez e outros no elenco. A história é tecnicamente simples e acompanha Clara, que perde a única chave mágica que é capaz de abrir um presente que seu padrinho lhe deu de Natal. Querendo encontrar essa chave, ela parte em uma jornada pelos Quatro Reinos para poder abrir esse presente. Esse filme até pode não ter se tornado um fenômeno, mas se tem uma coisa que ele entrega com toda certeza é beleza. Ele tem cenários incríveis que enchem os nossos olhos e se você ainda não assistiu, vale muito a pena. Em nono lugar tá um filme que eu honestamente ainda não tinha assistido até o momento de fazer esse roteiro, mesmo que ele tenha passado muitas vezes na TV, mesmo até fora da época do Natal. Lançado em 1994, o filme Meu Papai é Noel arrecadou 190 milhões em bilheteria e trouxe Tim Allen no papel principal. Esse filme conta a história do vendedor de brinquedos chamado Scott Calvin, que acaba matando o Papai Noel na véspera de Natal. E não que isso torne esse enredo menos doido, mas ele acaba fazendo isso por acidente. Ah, bom, então assim sim. Por conta disso, ele acaba tendo que assumir o posto de Papai Noel. Assim, Scott começa a ganhar barba branca e engordar na sua transformação Papai Noelzística. Esse filme ganhou duas continuações, tendo sido o primeiro lançado em 2002 e o segundo em 2006, o que fez com que essa franquia arrecadasse 170 milhões em bilheterias ao redor do mundo. Em 2022, o Disney Plus acabou revivendo essa franquia e produziu uma minissérie com 6 episódios chamado Meu Papai Ainda é Noel e trouxe Tim Allen de novo no papel principal. Assim como no caso anterior, o filme do 8º lugar eu ainda não tinha assistido até fazer o roteiro para esse vídeo. Um Duende em Nova York, que foi lançado em 2003, mas é um daqueles filmes que parece que a gente já assistia a vida toda. E eu não tô falando isso de uma forma negativa ou pejorativa, é porque o filme é tão icônico que já parece que ele segue a gente desde criança. Então tá bom. Tanto que ele é considerado para muitos o melhor filme de Natal do século XXI. Ele é uma comédia e fantasia que traz o ator Will Ferrell no papel principal. Buddy cresceu junto com os duendes do Papai Noel e se tornou um dos seus ajudantes. Agora adulto, ele começa a se sentir totalmente deslocado por ser consideravelmente diferente dos outros duendes. Só que o espírito do Natal tá acabando e por isso ele decide ir para Nova York para descobrir o que tem de errado e assim poder consertar. Lá ele acaba descobrindo por que é tão diferente dos outros duendes e como acabou indo parar no Polo Norte. E nessa jornada ele acaba descobrindo quem é o seu pai e que ele é um milionário mão de vaca que não acredita no Papai Noel, que decepciona Buddy totalmente. Mas é claro que isso não impede ele de consertar o espírito natalino. Um Duende em Nova York foi um tremendo sucesso em bilheterias e arrecadou um total de 222 milhões. Com um sucesso desse era de se esperar que esse filme fosse ter uma continuação, mas ao que parece, Will Ferrell não se dava muito bem com o diretor Jon Favreau,
Several. Outro filme lançado em 2003, Simplesmente Amor, tem uma das abordagens mais diferentes dessa lista. Isso porque ele acompanha um total de 8 casais diferentes enfrentando problemas nos relacionamentos nas vésperas de Natal em Londres, com um clichê daqueles extremamente fáceis de acompanhar, indo do primeiro-ministro que se apaixona por sua funcionária, passando pela irmã que cuida do irmão doente e não encontra espaço para um relacionamento, da mulher que desconfia que está sendo traída, até um garotinho que perdeu a mãe e é criado pelo padrasto e que está vivendo seu primeiro amor. Nem preciso dizer que o tema central desse filme é o amor em todas as suas formas. É claro. Sendo o amor da amizade, da família, aquele amor platônico, ou então o amor que vem para curar aquele nosso coração partido. Que lindo, cara! Que lindo! Acumulando um total de 245 milhões, esse filme também se tornou um clássico para muita gente. Além do fato de que ele acaba trazendo muitos nomes de peso no elenco. Entre eles Emma Thompson, Liam Neeson, Alan Rickman, Keira Knightley, Andrew Lincoln, Rowan Atkins, entre outros. O Expresso Polar é outro filme que acabou se tornando outro clássico de Natal. Dirigido por Robert Zemeckis, esse filme foi feito inteiramente com capturas de movimento. As gravações dele duraram um total de 40 dias e ele foi lançado no dia 3 de dezembro de 2004. E uma curiosidade é que o ator Tom Hanks, além de ser um dos produtores executivos, acabou interpretando um total de 5 personagens nesse filme. Ele foi o condutor, o vagabundo, o Papai Noel, o pai do herói e o próprio herói mais velho. Eu tô passada, chocada. Essa adaptação foi baseada em um livro de Chris Van Allsburg, lançado em 1985, que inclusive também atuou como um dos produtores executivos da animação. E por caso de você desconhecer, esse filme traz um garoto que deixou de acreditar no Papai Noel, até na véspera de Natal, quando ele acaba sendo convidado a fazer parte de uma longa viagem no Expresso Polar. Esse filme vem para reforçar a magia da união que a data do Natal simboliza, mostrando que ele pode servir como um momento de alegria, gentileza e perdão mútuo. Ai, que lindo! O Expresso Polar é um filme muito bonito que acaba me causando um sentimento muito forte no peito, porque ele me faz sentir saudade de uma época que nunca mais vai voltar, a infância. Esse filme foi um enorme sucesso, arrecadou um total de 318 milhões em bilheteria e, como já falei, acabou se tornando um grande clássico natalino. No quinto lugar fica outro filme do diretor Robert Zemeckis, também feito através de captura de movimentos. Jim Carrey deu voz ao personagem principal do filme, que foi inclusive o primeiro filme que o ator fez pela Walt Disney Pictures. Os Fantasmas de Scrooge conta a história de um velho amargurado, mesquinho e solitário que não acredita mais no Natal, chamado Ebenezer Scrooge. Por causa do seu mau temperamento, como lição ele acaba recebendo a visita dos fantasmas do passado, do presente e do futuro para mostrar em que momento ele se tornou o homem que ele é e de como as suas ações podem atingir diretamente nas vidas de outras pessoas, ensinando a ele o significado de família, amigos e principalmente compaixão e empatia. O filme tem uma energia bem pesada e dramática e acaba sendo inclusive uma daquelas animações que não são para crianças, o que acabou fazendo com que nem todo mundo gostasse dele. Sem falar que a história dele, mesmo em 2009, já podia ser considerada um pouco requentada. Isso porque em 1935 foi lançado o filme Scrooge, que foi a primeira vez que essa história foi contada no cinema. E de lá pra cá, o filme acabou recebendo muitas outras versões. Por exemplo, em 1938, com o título Noite de Natal. Em 1951, com o filme Contos de Natal. Em 1970, foi lançado O Admirável Avarento. Em 1999, o filme Conto de Natal trouxe ninguém menos que Patrick Stewart, o nosso eterno Capitão Picard e Professor Xavier no papel principal. Mas uma das minhas versões favoritas é o filme de 1988 chamado Os Fantasmas Contra-Atacam, que trouxe Bill Murray no papel principal. Até a Disney acabou adaptando essa história em 1983 com o Conto de Natal do Mickey. E os Muppets também ganharam a sua própria versão em 1992 em O Conto de Natal dos Muppets. Antes de 2009, a última versão lançada tinha sido uma de 2004.
2004. Ou seja, em 2009, por mais que a abordagem tenha sido completamente diferente de qualquer uma outra, a história do filme já podia ser considerada um pouco batida. E mesmo assim, ele acabou arrecadando uma bilheteria de 325 milhões, o que fez com que ele ficasse aqui nessa quinta posição. E só a título de curiosidade, de 2009 pra cá, novas versões acabaram sendo feitas para essa história. Em 2017, com Um Homem que Inventou o Natal. Em 2022, com um musical lançado pela Netflix chamado Scrooge, Um Conto de Natal. E a última versão, pelo menos até esse momento, foi lançada também em 2022 com o título Spirits, Um Conto Natalino, também sendo um musical com Will Ferrell e Ryan Reynolds. Deixa aí nos comentários se você já sabia que esse filme já recebeu tantas versões assim ou se está descobrindo agora. Esse filme acabou me trazendo muitas informações, porque eu pelo menos só descobri enquanto escrevi esse roteiro. O quarto lugar simplesmente dispensa apresentações e rodeios, é Esqueceram de Mim 2, de 1992. Não tem como a gente fazer qualquer lista de Natal sem mencionar Esqueceram de Mim, principalmente falando sobre filmes do gênero que lucraram horrores. E embora tenha acabado virando uma série com muitos outros filmes, eu pelo menos finjo que essas continuações nem existem. Se você aí de casa, o que você acha disso? Muitas delas eu nem cheguei a assistir, porque Esqueceram de Mim sem o icônico Kevin de Macaulay Culkin é simplesmente um delírio coletivo. A gente simplesmente suspende o nosso senso crítico hoje em dia e se deixa levar por essa história que não faz sentido nenhum, mas que a gente tanto ama. Esqueceram de Mim 2 faturou um total de 358 milhões e encerrou de vez o legado dessa série. E cá entre nós devia ter acabado junto com esse filme, porque como já falei, é melhor fingir que as outras continuações nunca nem existiram. Tá bom. Antes da gente ir pro top 3, eu quero pedir pra você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que também curte filmes de Natal, pra me ajudar fazendo com que o meu canal alcance cada vez mais pessoas que curtam esse tipo de conteúdo. O terceiro lugar fica com O Grinch, que foi lançado em 2000 e trouxe o Jim Carrey no papel principal. Só que o que muita gente não sabe é que esse filme foi baseado em um clássico infantil literário chamado Como o Grinch Roubou o Natal, do escritor Dr. Seuss, publicado em 1966. O que muita gente não sabe também é que essa história, antes do filme de 2000, acabou ganhando uma animação em curta-metragem de 26 minutos, lançado ainda em 1966. E aposto que a essa altura todo mundo já deva conhecer a história desse filme, mas só por caso de você ainda não conhecer, ele conta sobre uma criatura verde chamada Grinch que simplesmente odeia o Natal e, ironicamente, mora próximo a uma cidade que é simplesmente apaixonada por essa época. Ao longo do filme, ele faz de tudo para destruir o espírito natalino, para fazer com que essa cidade se transforme em um tremendo caos e todo mundo desista dessa data. No processo a gente acaba descobrindo como ele ficou tão amargurado e passou a detestar as pessoas dessa cidade e o Natal. O Grinch já passou muitas vezes na sessão da tarde, é um filme simplesmente maravilhoso. Tendo sido lançado em 8 de dezembro de 2000, ele arrecadou nada menos do que 368 milhões nas bilheterias. Esse é outro daqueles filmes que parece que a gente já assistiu a vida inteira, porque ele é tão icônico que faz parecer que a gente já assistia ele muito antes do seu lançamento. Do quê? E mesmo que ele tenha recebido muitas críticas, o Grinch acabou ganhando o Oscar de melhor maquiagem em 2001, o que foi bem merecido porque a aparência do personagem ficou simplesmente impecável. Além do fato de que os maquiadores levavam de 3 a 8 horas para transformar o Jim Carrey todos os dias nessa criatura. No segundo lugar fica ele, o lendário Esqueceram de Mim, um filme que durante muito tempo imperou nas listas de maiores bilheterias de filmes natalinos, mais precisamente até o lançamento do filme que ficou em primeiro lugar. Não me diga. Contando a história do Kevin McAllister, que acaba ficando sozinho em casa quando sua família viaja para as férias de Natal. A partir disso, esse garoto começa a se divertir sozinho em casa até receber a visita de 2 bandidos que acreditam que a residência está vazia. Só que ao invés de ficar com medo, Kevin transforma a vida desses 2 bandidos em um verdadeiro inferno e faz com que eles se arrependam do momento em que escolheram invadir sua casa. Esqueceram de Mim teve seu roteiro escrito em apenas 10 dias por Jamie Hughes. Ele contou para a revista Times que teve a ideia depois da primeira viagem da sua família para a Europa e que na volta o seu pai pensava, e se uma das crianças tivesse sido esquecida? A princípio, Esqueceram de Mim era um filme que não tinha grandes expectativas, ainda mais pela época em que ele estava sendo lançado. E depois do lançamento, o filme não superou apenas as expectativas, como também ficou no topo das bilheterias nos Estados Unidos durante um total de 12 semanas, arrecadando um total de 476 milhões em bilheterias ao redor do mundo, o que fez com que ele fosse o filme de comédia e live action com maior bilheteria nos Estados Unidos durante um total de nada menos do que 27 anos. Meu Deus!
Além de ter lançado para o mundo Macaulay Culkin, que tinha só 10 anos e acabou se tornando uma das estrelas teens mais promissoras naquela época. Ele até chegou a ser indicado para o Globo de Ouro de melhor ator por causa desse filme, mas a gente bem sabe que nos bastidores a vida do ator era um pouco complicada, porque assim como muitos artistas da indústria, ele acabava sofrendo muito abuso por parte do seu pai, o que acabou rendendo a ele muitos traumas e fez com que ele escolhesse ficar longe do cinema por muitos anos. Eu sei o que você provavelmente deve estar pensando. Se Esqueceram de Mim, que é um dos maiores clássicos natalinos, ficou em segundo lugar, qual é o primeiro? Arrecadando um total de 512 milhões, o filme que ficou em primeiro lugar é o Grinch. Oxente. Mas calma que eu não tô fazendo confusão e não tô falando do filme de 2000 estrelado pelo Jim Carrey. E mesmo que tenha praticamente a mesma história, o filme do qual eu tô falando é uma animação produzida pela Illumination e lançada em 2018. Esse filme é simplesmente incrível, assim como a maioria das animações da Illumination, e foi lançado em 8 de novembro de 2018, roubando de vez o posto de primeiro lugar de Esqueceram de Mim. E mesmo que eu goste muito desse filme, eu ainda continuo preferindo o live action. E como já falei, esse filme reconta exatamente a mesma história da criatura verde que detesta o Natal e faz de tudo para destruir o espírito nas pessoas da cidade que ele tanto odeia. E uma curiosidade é que aqui no Brasil o personagem foi dublado impecavelmente pelo Lázaro Ramos. E aí, você já fazia ideia que esses filmes tinham lucrado tanto assim? Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber. Eu queria avisar que o vídeo da semana que vem, ao invés de sair no domingo, que vai ser o dia 31, vai sair na terça-feira, no dia 29. Mas eu vou fazer uma publicação lá na aba comunidade explicando sobre isso. Se você estiver vendo esse vídeo antes do Natal, queria desejar a você um Feliz Natal. E aproveita para assistir um desses filmes se for ficar em casa. Se você chegou no meu canal através desse vídeo, se inscreve para mais conteúdo sobre filmes, séries e quadrinhos. E ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E nós nos vemos na próxima. Tchau!